Eu assumo este corpo em 8 de fevereiro de 1981. É menino ou menina? É exatamente a partir dessa resposta que nossas vidas são decididas. Meu nome é Renata. Sonhei com esse nome. Renata. Sonho ou uma premonição do encontro comigo mesma? Eu quero que as pessoas trans adolescentes vão assistir meu espetáculo e tenham orgulho de ser pessoas trans. De que me vejam no palco e falem assim, nossa, eu também posso ser atriz. Porque a representatividade, ela tem efeito imediato. Renata. Actriz y dramaturga, investigadora brasileira. Hoy en Fuerza Latina, la vida y la obra de Renata Carvalho, una mujer transgénero icónica, una voz necesaria en la defensa de la libertad, la diversidad y de la vida. Renata Carvalho, gracias por haber atendido mis múltiples llamadas. Es de verdad un honor estar aquí en tu casa. É um prazer recebê-los aqui em casa mesmo. Actriz, dramaturga, eres graduando en ciencias sociales. Así te definimos muchos medios de comunicación. Pero si yo te pregunto a ti, ¿cómo te defines tú? ¿Cómo lo harías? Eu sou Renata Carvalho, eu tenho 43 anos, eu sou uma travesti brasileira. Sou escritora, atriz, diretora e sou transpóloga, que é uma travesti que estuda o corpo trans travesti com foco mais na arte. Mas também sou graduanda em Ciências Sociais, eu sou fundadora do Monarte, que é o Movimento Nacional de Artistas Trans, e também fundei o Coletivo T, que é o primeiro coletivo artístico formado integralmente por artistas trans. Y vamos a hacer un recorrido por todas esas experiencias que te han permitido hoy tener una voz nacional e internacional. Pero Renata, ¿de dónde surge esa capacidad y esa necesidad de alzar una voz desde también lo coletivo? A questão da militância, quando eu me torno agente de prevenção voluntária em ISTs, HIV, AIDS, hepatite, tuberculose, lá na minha cidade natal, Santos, e trabalho na Secretaria Municipal de Saúde e passo a trabalhar com travestis e mulheres trans na prostituição. E aí tem dois momentos do meu estudo, assim. Um que eu estudava o corpo trans, mas mais voltado para a questão da saúde, devido a esse meu trabalho voluntário. E um outro, porque quando eu tive meu percebimento travesti, todas as pessoas que falaram que me amavam, me abandonaram. E aí eu fui expulsa de casa. E aí eu queria entender por que eu tinha me tornado essa pessoa tão ruim, que trazia vergonha, que trazia tantas coisas ruins. E aí eu falei assim... E aí eu lembrei do teatro, que quando eu quero conhecer alguma coisa, se eu quero montar uma peça de um autor, eu vejo o ano que ele montou, eu estudo o autor, o tema que a peça é, e eu falei assim, então eu vou procurar um livro onde eu possa entender sobre a minha vida e o meu coletivo. E aí eu não achei esse livro. Azul ou rosa? É a partir dessa resposta que nossas vidas são decididas. É a partir dela que o mundo dirá o que somos, quem somos e, principalmente, o que podemos ou não fazer. Con tu permiso me voy a devolver. Renata, porque no todas las personas trans logran llegar a este punto. ¿Qué pasó en tu vida, en tu niñez? ¿Quién te dijo, eres capaz de transitar este camino que no es fácil? Eu não tinha. Sola. Nem no teatro. O teatro não queria que eu transicionasse, não. As pessoas do teatro, né? É estranho dizer, mas eu acho que todo corpo dissidente, pelo menos, né, dos anos 80, 90... teve essa vida sozinha, solitária. E eu venho trabalhando a solidão há anos, tanto que hoje é muito natural eu ficar... Pra mim é muito natural ficar isolada, ficar em silêncio.
Mas eu não tive nenhum... Eu tive pequenos anjos no caminho que, de alguma forma, quando eu tava quase morrendo, me deram um respiro, assim. ¿Tú cuándo te descubriste como una mujer trans? ¿Niña o en la adolescencia? Não, nunca tive também esse momento, assim, sou... No. Foi meio intuitivo, assim, foi acontecendo, porque não se tinha muita informação. Ok. Porque ser trans, ser uma travesti é tão mal visto, tão mal falado, que nem eu queria ser. Então eu fui me negando o meu coletivo e querendo de alguma forma do que eu chamo de salvacionismo. Né? Quem não quer ser acolhido no movimento? Então, né, na família, né, no seu ciclo, né? Então tinha um pouco, um pouco desse... Eu não sou isso que vocês estão falando, né? Então tinha um pouco de afirmação. E aí também vem um pouco do auto-ódio, né? Tem várias... Porque quando todas as pessoas falam que você é uma pessoa ruim, que você não presta, uma hora você acredita. Eu não me descobri travesti. Fui acusada de sê-la. Me gritaram. Travesti. Quando o corpo foge dos padrões masculinos pré-estabelecidos a ele. Se o meu filho é homossexual, prefiro matar ele. E esse filho era eu. Desde el 2007 empiezas a estudiar el cuerpo trans. ¿Qué preguntas te habitaban a ti para iniciar esa búsqueda? Porque os meus pais pararam de falar comigo. Acho que foi o meu maior... Foi eu entender assim, eu falei, gente... Porque quando os seus pais te expulsam da vida, é muito forte assim. Você carrega esse trauma durante muito tempo. E aí eu queria entender por que pessoas que me amavam mesmo, não só os meus pais, primas muito próximas, afilhados, tias, tios, que iam ao teatro me ver, mas... Então também tinha um pouco dessa questão de entender esse corpo. E aí, como não tinha esse livro, eu era jovem na época e petulante, eu falei, então eu vou escrever esse livro. Contando da onde nós viemos, como nós viemos. Porque eu queria mostrar, o que eu queria mostrar é que era tão natural ser travesti como é tão natural ser cisgênero. E aí foi quando eu começo a juntar livros para ver quais narrativas que falam sobre mim, para eu entender. E aí eu comecei a juntar esse quebra-cabeça e aí eu comecei a ver essa construção social, patológica, criminal, sexualizante, religiosa, moral, carnavalesca, que permeia esse imaginário social do que é ser uma pessoa trans. Eu não entendia porque algumas pessoas passam a me excluir, a me querer longe. Eu não entendia porque as pessoas riem, debocham, xingam, agridem. Eu não entendia porque o meu corpo é hipersexualizado, criminoso, doentio, pecaminoso. Eu não entendia porque o meu corpo travesti já vinha com essas condições, independente de quem eu seja ou do que eu faça. Eu não entendia. ¿Cómo era comenzar a luchar en ese Brasil de los años 70 por la visibilidad trans? Então, eu não tive esse momento. Foi uma coisa tão natural. Não tinha outra forma de viver. Havia que fazer. Não tinha outra forma, não tinha possibilidade. E isso, essa minha militância, ela não acontece só com pessoas trans. Ela acontece com a arte. Então, quando querem tirar o Ministério da Cultura, uma Secretaria de Cultura, querem tirar um edital, ou lutar para crescer um edital, isso tá no meu histórico. Quando eu tenho meu percebimento travesti, e eu sou expulsa do teatro por eu ser uma travesti, e aí eu descubro que o teatro é o lugar mais democrático que eu conheço. Pena que os artistas cisgêneros não saibam disso. Então, o que eu estou propondo é uma democracia cênica, ampla, geral e restrita. Meio parafraseando Walter Benjamin, da Escola de Frankfurt, ele diz assim: a democracia é tão boa que às vezes
pelo próprio bem da democracia, precisamos tirar a democracia. E aí, nós acreditamos esse mito que o ator ele tem um corpo neutro, que ele não tem sexo. O ator tem sexo e quando eu entro no palco, numa tela ou em qualquer lugar, o meu sexo aparece. Então eu também quero ser uma artista que possa começar com uma tela em branco e desenhar todas as curvas dramáticas, todas as nuances, todas as subjetividades, eu criar do zero. Mas a minha personagem, ela já começa marcada porque o meu personagem é marcado. Porque o meu corpo é marcado. Então, quando eu tenho essa consciência, eu vou primeiro para os espaços de criação, escrita, direção, produção, fiz maquiagem, para que eu pudesse criar esses lugares onde o meu corpo pudesse ser sujeito. Então, eu começo a escrever as minhas coisas. Tú dices, lograr el respeto de mi nombre artístico, de mi nombre social, ha sido una lucha que me ha costado tanto. ¿Qué te ha costado? Eu descobri o tempo agora, depois dos 40 anos, mas me custou muito a minha saúde física e mental. Então eu sou uma pessoa com depressão profundíssima, acentuadíssima. Muito do processo de ser uma pessoa trans e depois com representatividade também, eu fui muito atacada no Brasil. E eu tava numa época, quando eu sofri o Pânico em 2018, que eu tava sendo atacada pela arte brasileira por criar o representatividade trans. E eu tava sendo atacada pelo Brasil por fazer Jesus Cristo no teatro. Vocês vão imaginar que deveríamos nos encontrar em uma igreja. Yo quiero que regresemos a ese momento, cuando llegas a hacer el casting para hacer esta obra que ha traído tanta atención. Jesus? Sí. Tú haces ese casting y tú sentías, este papel es para mí. Digan lo que digan. Primeiro dois amigos meus me marcaram numa postagem no Facebook. Nunca vou me esquecer, transbiografia. Procura atrizes trans. E aí eu lembro e falei assim, gente, procura uma atriz, um foco, atrizes trans. Tá? E quando eu li que é o começo do espetáculo, eu percebi que era alguma coisa com religião. E aí eu falei assim, nossa, eu pesquiso sobre isso. Porque eu tava fazendo um espetáculo onde a gente questionava a questão da transexualidade, da travestilidade com a questão religião. Que é em cima do Arthur Bispo do Rosário, que é um artista super estamina, enfim, tem um pouco a ver com a luta antimanicomial. Então, quando eu passo no teste, eu descubro que é um monólogo. Eu não sabia que era um monólogo. Quando eu leio o texto, eu digo muito pra Jo Clifford que escreveu. E ela escreveu o texto pra ela. Ela escreveu em 2009. Eu nem sonhava ainda. Eu passei em 2015. Mas ela escreveu pra mim. Ela era bela. Essa pessoa nascida homem, em vestes de mulher e com jasmim no cabelo, nos guiando até aqui. Ela era uma de nós. E foi assim que tudo começou. Um grupo de iguais, um encontro de amigas com o mesmo desejo de mudar o mundo. Portanto, não imaginem que éramos 12, cisgêneros, héteros e barbados. Ai! Se te contarem isso, meu bem, é que... Mentira. E eu não sei que começaram a dizer que éramos apenas 12. Quero dizer que às vezes éramos menos. Quase sempre. Y tú, cuando fuiste atacada, saliste a argumentar con mucha altura y mucha elegancia y dices, la gente no se esperaba la intelectualidad de una mujer transgénero. Hoy sientes que cuando hablas con esta propiedad, con esta profundidad, con esta seguridad que me estás hablando a mí, la gente aún se sorprende que detrás de este cuerpo trans haya una intelectual. É engraçado, quando eu ia muito para os debates com as pessoas de teatro, porque elas não esperam que eu também possa entender que nem elas. Absurdo. E eu sempre digo assim, vocês esperavam que eu chegasse aqui e falasse 15 a chupeta, 50 o completo.
Porque aí seria natural sair da minha boca esse... Sim, claro. E eram debates acaloradíssimos, assim. De eu ficar 2 horas debatendo com 30 artistas e derrubar todos os argumentos e nunca estão satisfeitos. Então isso foi muito desgastante. Defender o óbvio é desgastante demais. Y encontraron a la actriz. Exatamente. La actriz que quiero que me diga qué significa la palabra arte para ti. Com Jesus, eu sempre tive a noção e a consciência que a arte transformava. Mas eu achava que era uma coisa muito pessoal. Que tinha transformado o meu gosto musical, literário, me aprimorado em outras coisas. E com Jesus, eu percebi, com o texto da Jo Clifford, que ela contava uma história e você se percebia transfóbico. Ela não te apontava. Ya. E aí eu falei, nossa, que poder que a arte tem de transformação da plateia. Claro. E aí eu falei, então é daí que eu quero utilizar, dessa transformação. Então o Manifesto Transpofágico, ele vem porque eu digo que essa luta também é pedagógica. Claro. Então, com o tempo da militância, eu reparei que eu não conseguia mudar o artista que estava praticando o transfake. Era muito difícil. Explícale a nuestra audiencia internacional qué es el transfake. Transfake é quando artistas não trans, cisgêneros, interpretam personagens trans. ¿Por qué es importante luchar contra el transfake? Que neste exato momento, em 2024, nós artistas precisamos repensar o nosso fazer artístico. Porque nós artistas contribuímos para a construção desse imagético social perverso, estereotipado, caricato, não só dos corpos travestis, de corpo das mulheres cisgêneras, das pessoas gordas, pessoas imigrantes, pretas, periféricas, PCDs, positivas. Então nós, artistas, precisamos também ser responsáveis por reconstruir esse imagético. Então, eu como uma travesti com consciência, o que eu estou propondo é uma nova escrita, um novo olhar, um novo jeito de olhar para nós. Porque quando a gente fala sobre vidas, precisamos ter responsabilidades. Claro. Então eu como artista, o que eu quero fazer? Eu quero falar sobre sucesso, sobre afeto, sobre amor. Eu quero dizer que pessoas trans vivem. Claro. Eu não quero uma narrativa da dor, da violência, da morte. Eu quero que as pessoas trans adolescentes vão assistir meu espetáculo e tenham orgulho de ser pessoas trans. De que me vejam no palco e falam assim, nossa, eu também posso ser atriz. E nesse caminho de tentar ser atriz, você pode descobrir outros. Claro. Porque a representatividade, ela tem efeito imediato. Renata, en el 2019 publicas el manifiesto transpofábico y le das la vuelta al mundo, te aplauden de pie en París, en Alemania, en muchos países de América Latina. ¿Qué querías y qué lograste? Quando eu escrevi esse trabalho, eu falei, eu tô escrevendo esse trabalho para a Europa. Porque esse trabalho foi importante para mim, pela questão que eu falei de Jesus, então me mudou muito a minha escrita. E também eu comecei a estudar comunicação não violenta. Ok. Porque com a discussão de Jesus e do Manifesto de Representatividade Trans, eu fiquei muito quente. Então as pessoas não debatiam o que eu falava. Só falava que eu era violenta. Então jogavam nesse lugar clássico, assim, violenta, não sabe falar. Então esse texto eu escolho as palavras. Então, por exemplo, eu não diga não ao transfake. Eu falo que eu peço uma pausa na prática. Eu não digo que você é transfóbica, eu digo que nós temos um grau de transfobia. Então eu vou achando palavras para que as pessoas, nada que como um conceito meu, nada que abale a fragilidade cisgênera. Corpo menino educado, corpo frágil, corpo afeminado, corpo criança viada. Senta direito, menino. Senta que nem homem. Eu nem sabia como eu estava me sentando. Fala grosso, fala igual homem, anda igual homem, ri igual homem. Aprende a ser homem, menino. Cuando tú ves a una persona
evidentemente transfóbica o socavadamente transfóbica, porque también están los discursos progresistas, pero ¿qué crees que es? Robin DiAngelo diz, e eu transpofagizo, quem são as pessoas que atravancam ou que não deixam a transfobia, o racismo avançar? Quem são essas pessoas? E ela diz, nós, as pessoas progressistas. Porque nós gastamos mais tempo e energia tentando provar que não somos do que realmente combatendo. Eu tenho certeza que a mudança está no eu. Essa coisa, e óbvio que está no outro também. Mas a gente precisa parar com essa coisa católica, com a Santa Inquisição, de cuidar do vizinho do outro, denunciar o erro do outro. A Audre Lorde, ela convida as pessoas a mergulharem dentro de si. Ir lá no lugar mais obscuro dentro de você. E olhar para esses monstros e ver qual é a cara que eles têm. Corpo, vergonha. O efeito da vergonha é a dominação cis-heteronormativa. E por causa dela, este corpo foi expulso da casa dos pais. Assim como 90% de corpos iguais a este são. Eu morri. Pero ¿en dónde estamos ahora? Hoy, ¿cuál es el gran desafío de la comunidad transgénero en el Brasil de hoy? A comunidade transgênero do mundo inteiro está sendo atacada, porque é uma questão moral muito forte, e isso está na religião. Como transpóloga, eu acredito que o núcleo mais duro da transfobia chama-se religião. As pessoas precisam entender que essa questão do pânico é normal. Eles trabalham com pânico. O inimigo externo, vai acabar com a família brasileira, acabar com a tradição. Sempre tem um inimigo, o diabo, o mal, que pode entrar, invadir a sua casa. É difícil porque tudo que aquela pessoa religiosa fala vira lei. Mas é também preciso buscar ocupar esse espaço também, né? Porque também é um espaço político. Renata, no me quiero ir sin preguntarte algo que quisiera escuchar con esa claridad que tú hablas. Cada vez que como periodista tengo el desafío y el privilegio de entrevistar a una persona trans, siento miedo de irme a equivocar. Siento que los medios de comunicación quizás estamos apenas aprendiendo a preguntar y a escuchar la realidad del universo trans. ¿Cómo se sienten ustedes hoy leídas e interpretadas por los medios? Eu lembro quando eu fazia Jesus, nós sempre conversávamos com jornalistas. A atriz polêmica, a peça polêmica. Não, eu não quis fazer polêmica, eu não quero fazer polêmica, eu só quero poder ter o direito de fazer teatro, de poder viver. Fazer arte? De fazer arte, polêmica. De poder usar o banheiro de acordo com o meu gênero, de não precisar sair na rua com medo, de escolher a roupa. Né? Então tem várias coisas que ainda o jornalismo, a mídia, a arte, porque quando a gente fala da construção social é que a gente foi ensinado. Então, em todas as narrativas, com pessoas trans, pobres, pretas, a gente fala assim, olha, as travestis são perigosas. E quem comprova isso? A medicina. Aí o jornalismo começa a noticiar que as pessoas trans são perigosas. Aí a polícia, o judiciário começa a combater essas pessoas, já que elas são perigosas. Quando as pessoas se defendem, aí a mídia reforça mais esse estereótipo. E aí começa a prender essa população. Então essa narrativa é usada para todos e a mídia faz isso. Muitas das narrativas criadas sobre travestis vêm de programas jornalísticos. Então, precisamos estar atentos quando estamos falando de algumas vivências, porque alguns estereótipos, a gente carrega ele por toda a vida, em todos os âmbitos sociais. Claro, tan importante haber insistido para estar acá, para que tu voz y tu mensaje y tu esperanza sea escuchada y entendida en tantos países de América Latina que nos ven.
Muchísimas gracias por haber estado en Fuerza Latina y muchísimas gracias por tu tiempo. Eu que agradeço, é um prazer poder partilhar um pouco dessa minha pesquisa, de trazer um pouco de esperança para quem está nos assistindo. E aí, como eu sou das palavras, eu quero terminar falando evoé traviarcado, travaé, somos, orgulhe-se de ser quem você é. A arte transforma, muda esses olhares. Me olhem agora por inteira nos olhos.